E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E, gente, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre BTS. Vou dar aqui algumas atualizações sobre posts que eles fizeram, sobre possíveis teorias. E também vou dar algumas dicas, mais pro final do vídeo, sobre a turnê mundial deles. A gente vai conversar melhor ao decorrer do vídeo, então fica no vídeo. Já queria começar pedindo para você se inscrever no canal, porque vai ter muitos outros vídeos aqui sobre o BTS, atualizações, teoria, comeback, Are You Sure? A gente vai comentar sobre tudo aqui. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa também o seu like, tá bom, pessoal? E as minhas redes sociais estão aqui na descrição, me segue por lá. No Instagram a gente consegue conversar super, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos começar o vídeo sem muita enrolação. Vamos começar falando sobre... Desde o vídeo passado que eu postei, que foram atualizações do BTS, né? Eu fiz um apunhado de atualizações, né? Juntei várias coisas e falei pra vocês. Desde aquele vídeo até hoje a gente não teve nenhuma live pra falar sobre, mas tivemos algumas interações deles, respondendo comentários de fãs e também posts no Weverse. Gente, pra quem não sabe, pra quem é novinha no fandom, o Weverse é um aplicativo que você baixa gratuitamente e que você consegue ver ali, ter interações com eles, você consegue assistir live, você consegue assistir todo o conteúdo que eles postam por lá também, tá, gente? Então, post deles é resposta para fã, lives, tudo acontece pelo Weverse. Então, aconselho você baixar se você ainda não tem. Cria a conta lá, é bem rapidinho e começa a seguir o BTS. E tem outros grupos de K-pop também no Weverse, tá bom, galera? Enfim, dessas atualizações que a gente teve, né, desses posts, o que mais chamou a atenção foi basicamente o post que o Jimin fez, pessoal. O Jimin fez um post, primeiro postando a foto da lua. Aí depois, a gente falou, nossa, que bonitinho, né? Ele tá pensando na gente enquanto ele vê a lua, não sei o que tem. Aí depois ele postou a foto do sol se pondo. Aí todo mundo já começou a ficar atento, extremamente atento. Por quê, gente? Porque a gente começou a ligar os pontos e começou a surgir teorias, como sempre. Então, a gente já tá pensando que isso pode ser alguma coisa sobre o comeback deles. Porque BTS não dá ponto sem nó, BTS não posta coisa sendo ingênuo, né, gente? Se tem uma coisa que a gente sabe, e eu que sou ARMY desde 2013, acompanho eles desde 2013, gente, eles são muito bons em dar spoiler e a gente não pegar. Aí depois que lança o MV, que a gente pega e fala, aquilo foi um spoiler e eu não percebi. Então, gente, isso pode ser sim alguma coisa, tá bom? Pode ser Delulu da nossa cabeça? Pode ser Delulu da nossa cabeça. Mas também pode ser um spoiler. Por quê, pessoal? Mas, Camis, o que tem a ver o sol, a lua, né? O dia e a noite? Enfim, um tempo atrás, Jin e Hoseok postaram fotos aonde o Hoseok estava em um fundo alaranjado, como se fosse um pôr do sol, e o Jin estava num fundo azul, talvez simulando a noite. Talvez isso daí já começasse a dar assim alguns indícios do que poderia ser. Na live que o BTS fez na praia, quando eles estavam em Los Angeles, eles estavam na praia, fizeram uma live lá. Se vocês não viram essa live, tudo fica gravado no Weverse, corre lá pra ver. O Jimin acabou soltando, não conseguiu ficar quieto, e acabou soltando que enquanto ele via o sol se pondo, ele meio que quase cantava aquela música. Park Jimin, vem cá. Aquela música, qual música, meu querido? Porque, né, deu a entender que é a música que eles estavam gravando na época e que atualmente já está gravada de acordo com o próprio Jimin e o T, que eles fizeram uma live juntos e eles falaram que já terminaram a gravação. Então, o Jimin falou que aquela música continuava querendo sair, ele queria cantar, ele não ia aguentar, alguma hora ele ia acabar cantando alguma coisa. Então isso já acendeu na gente que ele estava falando sim sobre a música deles, porque como assim ele não ia aguentar, alguma hora ia sair e acabar cantando alguma coisa, sabe? Tipo, se fosse uma música de outra pessoa, uma música já postada deles, ele podia cantar normalmente. Ele só não poderia cantar se fosse a música deles que ainda não podia vazar. Então, assim, e ele tava olhando pro pôr do sol e tava tendo vontade de cantar essa música, sabe, gente?
Aí depois pegaram essa foto do Hoseok e do Jin, um no entardecer e um na noite, tá? Vamos colocar aspas aqui, porque é supostamente, né, gente? São teorias, não são afirmações. E aí, agora o Jimin me posta foto do Sol e da Lua. E lembrando também de que quando saiu aquele post do BTS Festa, era como se fosse um relógio central assim, cortado ao meio a imagem, e um lado dia e o outro lado noite. Então, assim, grandes chances disso ter sim a ver com o novo MV deles, porque são muitos indícios. E as teorias estão completamente fortes para que isso seja realmente alguma, sabe, algum spoiler, alguma coisa vazada mais propositalmente. Então, gente, as teorias são que pode ser relacionada à história do Sol e da Lua, né? De que eles nunca podiam se ver porque quando um saía, o outro escondia, eles estavam no oposto, mas aí tem o eclipse, né? Que os dois podem se encontrar. Enfim, estão falando que pode ser sobre isso, sobre os fãs e tudo mais, sobre esse carinho do BTS com os fãs e dos fãs com o BTS, né? Do BTS com o ARMY e do ARMY com o BTS. Porque, tecnicamente, um não conhece o outro, mas tem esse carinho, esse amor muito grande um pelo outro. Estão falando que pode ser justamente por eles serem artistas globais, famosos mundialmente, e ter essa diferença de tempo. Eu tô fazendo tudo aspas, gente, porque são teorias, né? E ter essa diferença de tempo entre um hemisfério e outro, mas mesmo assim todo mundo continuar se apoiando e nunca desistir deles. Enfim, gente, estão falando que isso pode ser relacionado tanto a algum tipo de música mais romântica, quanto a algo direcionado e muito especial para o ARMY. Tá bom, gente? Mas de qualquer jeito, seria a história aí do BTS com o ARMY, porque tem realmente uma base muito forte disso, né? Tanto pelo BTS não poder conhecer todo mundo do ARMY e dessa distância que tem entre os países, e eles são famosos mundialmente. Então, realmente, pessoal, eles têm fãs do outro lado do mundo. Cá estamos nós do Brasil, né? Pra comprovar isso. Então, eles estão falando que essa história de Sol e Lua faz muito sentido para um comeback, ainda mais depois de 2 anos que eles ficaram no exército, né? E a última turnê mundial deles foi em 2019, então faz muito tempo, né, desde que isso tudo aconteceu. E eles, tipo assim, o ARMY ainda está aqui pelo BTS e o BTS ainda está pelo ARMY. Então, essa história de Sol e da Lua, tanto do eclipse quanto da diferença de horários mundial, assim, faz muito sentido. E pode ser que tenha, sim, eles possam ter baseado em algo do tipo para fazer a nova música do comeback. Sabemos com toda certeza? Não, mas a gente só vai saber com toda certeza quando a gente tiver o MV pronto, já lançado, né, pessoal? E agora, para finalizar o vídeo, gente, vamos aqui dar umas dicas sobre a turnê mundial do ano que vem, de 2026. Por quê? Porque a gente já tá praticamente na metade de novembro. E logo, logo a gente entra em 2026. Óbvio, gente, vamos focar muito em Davil quando eles lançarem o MV e tudo mais. Mas eu já quero falar aqui pra vocês algumas coisas básicas que vão além da preparação, tipo, que tipo de roupa usar? Sabe? Que horário chegar? Vai além disso. Por quê? Porque esse é um vídeo que eu posso fazer futuramente, quando for anunciado realmente a turnê mundial deles. Porque até o momento a gente tem a ideia de que eles possam vir pro Brasil, mas a gente não tem certeza ainda, tá? Não é certeza de nada. Não estou aqui para afirmar nada, não sou ninguém para chegar aqui e falar, gente, eles vão vir. Mas a gente tem a ideia porque na última turnê mundial eles vieram pro Brasil. Esse álbum, inclusive, é deles no Brasil. Essa ARMY Bomb, inclusive, participou do show, porque eu fui no show de 2019. Vai no meu Instagram, tá lá em destaque, BTS Love Yourself 2019. Fui na tour, né, que era Love Yourself, Speak Yourself. Fui em 2019, fui no primeiro dia que teve. Então eu posso dar aqui algumas dicas pra vocês, que são dicas essenciais, dicas excepcionais, mas que vão além a roupa que usar, porque isso daí é a coisa realmente, né? Quando eles anunciarem, e tiver certeza que eles vão vir pro Brasil e tudo mais, eu posso gravar um vídeo
explicando pra vocês, né, melhor tipo de roupa, melhor calçado, horário pra chegar e tudo mais, porque eu já vivenciei a tour deles, então eu posso dar umas dicas aqui mais específicas pra vocês. As dicas agora são gerais e dicas assim que muita gente acaba esquecendo, mas que vai fazer toda a diferença na hora. E que são dicas que você precisa realmente começar um pouco antes, ainda mesmo sem a certeza de que eles vão vir pro Brasil, tá? Mas são dicas assim que vão fazer bem pra você de qualquer jeito. Então, começa já, porque assim que a gente tiver a certeza de que eles vão vir pra cá, você já vai estar assim muito mais preparada. E no que eu digo é até fisicamente, pessoal, de verdade. Comecem a fazer alguma coisa, uma dança, uma academia, uma corrida, uma caminhada, o que tiver de alcance para vocês. Você não necessariamente precisa pagar uma mensalidade de algo. Você pode sair para caminhar na rua, você pode dançar na sua casa, sabe, gente? Mas faça alguma coisa para vocês terem um condicionamento físico bom. Por quê? Quando eu fui, eu fiquei de pista, consegui ficar bem pertinho do palco. Tem filmagem lá no meu Instagram, tá? Vocês vão conseguir ver. E eu consegui ficar até que perto do palco por ser pista, gente. A pista é gigantesca. E assim, falando bem a real pra vocês, na época eu fazia dança. E me ajudou muito a ter um bom condicionamento físico. Hoje em dia eu ainda danço, tá bom, pessoal? Mas eu tô falando da época porque aconteceu em 2019. Mas, gente, me ajudou muito a ter um bom condicionamento físico, de conseguir ficar em pé. Porque, gente, eu fiquei 9 horas e meia de fila e mais o tempo do show. Tudo isso em pé. Então você precisa ter ali uma boa condição física, entendeu? Eu não tô falando nem de um tipo de corpo específico. Tô falando do condicionamento físico, você aguentar ficar de pé. Você tem que entender que assim que o portão abrir, você passar o seu ingresso lá e você entrar, gente, corre. Se você for pegar pista, você vai ter que correr pra ficar na frente. Eu tinha isso, eu falei, gente, eu tô de pista e eu vou ficar na frente. Tanto é que você consegue ver, gente, na filmagem que eu fiz, dá pra ver eles. E eu tinha um Galaxy J7. Então, assim, digamos que não era a melhor câmera do mundo, mas eu tava perto deles. Por quê? Porque eu corri pra caramba. Então, gente, já comecem já, porque você vai ter que ir desenvolvendo o seu condicionamento físico aí, e isso não é uma coisa que você consegue fazer em uma semana, em um mês, assim, tão fácil. Então já começa já, é uma dica de amiga pra você conseguir aguentar ficar bastante tempo na fila, pra você conseguir pegar um lugar bom se você for em qualquer parte do show que tenha que ficar de pé, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu também tenho que dar de dica pra vocês é, já vai atrás de ver se a sua saúde tá tudo ok. Porque vai ser excepcional, gente. É o dia inteiro, falando mais uma vez por experiência própria, é o dia inteiro que você fica lá, você não consegue se alimentar direito, você não consegue tomar água direito. Assim, o básico do básico você não consegue fazer direito, sabe? Você faz muito mal feito devido a todas as ocasiões ali, né? De ter que ficar na fila, de ter que entrar lá dentro depois. Então, gente, de verdade, vai atrás, façam exames. Vai no médico, vai no posto de saúde, pede ali pra fazer exame, um check-up geralzão, ver se as vitaminas estão ok, se não faz suplementação de vitamina. Também aqui falando como uma profissional da saúde, pra quem não sabe, eu sou biomédica. Então, estar com a saúde em dia é essencial no dia do show, porque o dia do show ele é um dia que ele vai assim... ele vai ser completamente anormal perto do seu dia a dia normal. Ele vai ser um dia que vai te botar nos extremos. Você vai ter que ficar horas e horas numa fila, você vai ter que ficar horas e horas em pé durante um show, mesmo que você pegue arquibancada. Isso vai desestabilizar um pouco aí seu corpo. Pode ser que chova, a gente tenha que ficar debaixo de chuva. Pode ser que, sei lá, esteja muito frio, a gente não sabe a época que eles vão vir. Quando eles vieram aqui em 2019... foi em maio, tava friozinho no dia, eu tava de jaqueta, aí depois, obviamente, na hora que eu entrei lá dentro deu calor, mas tava frio. Então, gente, de verdade, ignorem o sino da igreja, que eu moro bem no centro da minha cidade. Mas, pessoal, de verdade, estar com a saúde em dia é completamente importante. Porque, sabe, ver se tá tudo certo. Porque imagina você entra no show que você sempre sonhou, e aí você chega lá e desmaia.
sabe? Então, vê se tá vitamina em dia, vê se tá precisando fazer alguma coisa, já faz já, porque mais uma vez também, é algo que requer um longo prazo, você não consegue melhorar em uma semana, um mês, então já começa já. Porque mesmo que a gente não tenha anúncio certo de que eles vão vir pro Brasil, quando anunciarem, se eles realmente forem virem, a gente espera que sim, né? Vocês já estão com tudo isso já ajeitadinho, tudo certo, sem nenhum problema para poder ir no show, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que isso, então, é o excepcional longo prazo, né, para a saúde de vocês, para vocês conseguirem ter o melhor desempenho de vocês no show e não sair, tipo, acabadas, tá? E outra coisa que eu queria falar também, gente, eu quero muito ir no show ano que vem, e assim como eu quero que todos vocês que estejam assistindo aqui também consigam ir. Então fiquem de olho nas redes sociais, em todas possíveis, sempre fique de olho, sempre fique acompanhando ali, porque imagina eles anunciam alguma coisa e você estava completamente desligado das redes sociais e você só foi ver uma semana depois que abriu a venda do ingresso. Aí realmente, né, gente? Para ingressos que esgotam em 2 minutos, você abrir uma semana depois é meio complicado. Isso daí é muito importante você estar de olho sempre, tá? Para você poder saber direitinho aonde vai ser, quando vai ser e quando vai abrir as vendas de ingresso. Então sempre fique de olho porque a gente nunca sabe quando eles vão anunciar alguma coisa, tá bom? É isso, é óbvio que planejamento financeiro também, eu imagino que todo mundo já deve saber, é a base para você poder ir nesse show. E é isso, pessoal. Eu espero muito que todo mundo consiga. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal. E eu espero todo mundo aqui de novo no próximo vídeo, certo, gente? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!